Bom dia a todos, que bom que estão todos aqui hoje, que estamos aqui hoje, graças a Deus. Eu adorei o que a Deusa falou na última palestra dela, que a gente está aqui com saúde, que a gente pôde chegar aqui hoje, então já é um presente de Deus, né? A gente estar aqui, a gente já tem motivos para agradecer logo que a gente levanta e vê que a gente pode respirar, que a gente pode caminhar, que a gente pode abraçar alguém, né? Então, bom dia para todo mundo, que a gente passe o dia nesse sentimento de gratidão. Então, vamos falar sobre o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Tá um pouquinho alto, Vitor? Será? Tá dando, parece um... Acho que assim tá melhor. Todo mundo tá me ouvindo bem aí atrás? Então tá bom. Bom, então esse livro é maravilhoso, né, gente? Por que ele é tão maravilhoso? Ele é maravilhoso porque ele é o nosso código moral de conduta. Então, quando a gente tem uma dúvida, o que eu preciso fazer nessa situação? É esse código aqui que a gente vai buscar. E por que ele é tão importante? Então, vamos dar um pouquinho de contexto aqui, tá? Qual a época que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo uma época de transição planetária. Então, hoje nós vivemos num planeta escola de provas e expiações, em que, infelizmente, o mal ainda está muito presente. Embora a gente acredite que o bem, a maioria, não é, pratica o bem, a maioria das pessoas é muito legal, a maioria das pessoas tem mais amor no coração do que a maldade, a gente ainda vive num planeta em que o mal está muito presente. O que acontece? Numa fase de transição planetária, a gente tem muitos extremos. Então, a gente tem agendas maravilhosas, né, de inclusão, a gente está falando sobre ampliação de direitos humanos, várias questões muito importantes, só que do outro lado a gente está tendo uma guerra na Europa em pleno século XXI. Então, a gente ainda vive extremos. E até que esse planeta passe a ser um planeta de regeneração, muitos espíritos estão tendo essa última oportunidade, vamos dizer assim, de evoluir, e dizem que mais ou menos até os anos 2040 esse processo vai terminar e a gente vai viver num planeta de regeneração. Então, até lá, com a quantidade de informação que a gente tem, com esses extremos que a gente vê hoje, com as notícias que chegam até nós, a gente precisa mais do que nunca de uma bússola para orientar a nossa vida. E onde é que a gente vai buscar essa bússola? A gente vai buscar essa bússola aqui para nós na doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é a nossa bússola, é o que vai iluminar o nosso caminho, é o que vai nos ajudar a resolver os nossos dilemas. Então, a gente tem esse contexto da transição planetária. Depois, a gente está vivendo aqui no Brasil. O Brasil teve o primeiro centro espírita antes da França. Ontem eu fui buscar essa informação, eu achei incrível. A gente já tinha falado um pouquinho aqui, quem esteve em abril nas festividades aqui do lar, a gente falou muito sobre a história do espiritismo. Então, trazendo essa informação, imaginem que Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858 e já existia um centro na Bahia, que foi fundado em 1857. Então, não é por acaso que a gente está aqui encarnado. Nós estamos na pátria do Evangelho. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós reencarnamos nessa época da transição planetária, que com certeza a gente tem um trabalho importante aqui para fazer. Então, essa reforma íntima se torna ainda mais importante. A reforma íntima, trazendo aqui para os nossos dias, que é o autodesenvolvimento. É o nosso desenvolvimento como ser humano, desenvolver nossas virtudes, desenvolver o nosso lado bom do ser humano, não é? Então, muito importante, nós somos os trabalhadores da última hora, os que foram chamados para trabalhar nessa vinha de Deus, com a caridade, com a bondade. Então, é muito importante que a gente esteja aqui hoje estudando. Então, acho que até por isso, né, que os mentores da casa estão pedindo para a gente trazer a palestra, mas trazer com um pouquinho mais de estudo
e aí a gente vai tentar fazer isso de uma forma leve, para ser gostoso, para ser prático, para a gente levar isso para a nossa vida, não de uma forma tão teórica. Bom, então, como eu já falei aqui para vocês, a reforma íntima nunca foi tão importante, ao mesmo tempo a gente tem muita informação. Então também a gente não tem mais desculpa para não se desenvolver, né, gente? A gente tem lá todas as palestras online do Haroldo Dutra Dias, a gente tem muitos estudos, aulas, a gente tem aqui o Lar, tem vários centros espíritas, então, claro que eu tô falando do espiritismo, mas isso serve para qualquer ser humano que queira se desenvolver. E justamente essa foi a proposta do Kardec, olha só. Então aqui na introdução, ele vai dizer o seguinte, olha. Por que então que ele focou nessa parte moral? Então ele vai dizer o seguinte, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, ele está dividido em 5 partes. Então se a gente for pegar a Bíblia, né, os evangelistas, a história de Jesus, Marcos, Lucas, Mateus e João, a gente vai encontrar 5 partes, que são os atos da vida de Cristo, que é a história da vida dele, os milagres, as profecias, os dogmas da igreja e, por último, o ensinamento moral de Jesus. Então, Kardec diz o seguinte para a gente, a parte mais importante é a parte moral e é a parte que nunca gerou conflitos. Então, ele quis escrever um livro e ele foi muito intuído, obviamente, pelos espíritos que o auxiliaram nessa jornada aqui de escrever esse livro, que tornasse fácil e acessível para todo mundo fazer a sua reforma íntima. Porque o Evangelho, se a gente for ler a Bíblia, ela é maravilhosa, mas ela tem uma linguagem difícil. A gente não consegue saber ali exatamente o que é o mais importante ali que a gente precisa estudar. Óbvio, se a gente tiver tempo para estudar tudo, maravilhoso. Mas se a gente não tiver tempo e quiser focar no principal, a gente vai focar na parte moral, porque é a parte que serve a todas as religiões, que não existe controvérsia, não é? Se a gente for falar de respeito, amar ao próximo, a caridade, não julgar, aqui a gente não tem conflito nem entre credos, ninguém vai dizer, não, eu não concordo com amar ao próximo, não existe. Então, todas as religiões buscam essa aproximação de Deus e buscam o desenvolvimento dessa parte moral. Então, o Espiritismo veio dizer o seguinte, olha, vamos facilitar, vamos pegar as passagens de Jesus, aqui ele não respeitou nenhuma ordem cronológica, ele pegou o que era principal do Evangelho de Jesus, da parte moral, colocou aqui de uma forma fácil. E aí ele acrescentou o quê? Acrescentou as instruções dos Espíritos. Então, quando a gente vai lá no Evangelho, sempre no final, a gente tem o quê? Instruções dos Espíritos, olha, a Era Nova. E o que são essas instruções dos Espíritos? Foram as mensagens que foram passadas por meio de médiums, por espíritos muito evoluídos. A gente vê lá Santo Agostinho, a gente vê vários espíritos, inclusive conhecidos historicamente, que vieram então agregar para esse ensinamento aqui, para essa passagem de Jesus, vamos dizer assim, uma luz do Espiritismo para cada uma dessas passagens. Então, é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso, porque nele a gente vai encontrar tudo que a gente precisa para se desenvolver como ser humano e para encontrar essa conduta no bem, no amor e na caridade, que é o nosso principal objetivo aqui na Terra. Então, é por isso que esse livro é tão necessário, tão essencial nos dias de hoje. Quantas vezes a gente se pega, né, nesses dilemas, nessas questões, que a gente já não sabe mais o que está certo, o que está errado. Às vezes a gente fica no emaranhado. Eu até ontem estava escutando uma música antiga do Kiko Zambianchi que chama Rolam as Pedras. Sabe? Vocês sabem qual que é essa música? Vou fazer igual a Ivan e vou cantar Rolam as Pedras. Então, olha só que interessante, eu estava ouvindo no carro e me deu um insight de trazer para vocês, porque ele fala assim, ó, tudo está tão certo que parece errado, é onde não consigo me achar.
luzes da verdade na realidade sempre estão mudando de lugar. Então, olha que interessante, trazendo aqui para o Espiritismo. Tudo está tão certo que parece errado. Então, quando a gente vê o mundo, hoje a gente pensa que está errado. Só que, na verdade, está tudo certo. Se a gente for olhar na doutrina, está tudo certo. Por quê? Porque a gente tem a lei de causa e efeito, a gente tem um planeta de provas e expiações. Então, às vezes a gente vê uma coisa que parece muito absurda, por exemplo, uma criança com uma deficiência. Hoje ela é uma criança, mas ela é um espírito muito antigo que veio na Terra esta encarnação com a missão da deficiência, porque é uma coisa que ela precisa para o aprendizado dela e para a evolução dela hoje. Então, tudo está tão certo que parece errado, porque na verdade, aos olhos da doutrina, a gente sabe que está tudo certo. Embora seja difícil, embora às vezes a gente tenha que lidar com situações que nos deixam tristes, provas nas nossas vidas. E aí ele fala, olha, é onde não consigo me achar. Então, onde que eu vou me achar? A doutrina nos ajuda a nos achar. A gente vai ver a lei da reencarnação, da causa e efeito, a lei da justiça, amor e caridade, as provas e expiações, a gente vai entender e vai se achar. E vai vir aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente se achar. Aí no final ele fala, luzes da verdade na realidade sempre estão mudando de lugar, porque no mundo que a gente vive hoje tem muita informação. Então, onde estão as luzes da verdade que a gente precisa trilhar, que a gente precisa seguir, que seja a nossa bússola para a gente evoluir? Aqui no Evangelho. Então aqui a gente vai encontrar as luzes da verdade. E aí mais para frente ele fala assim, ó. Aí, vem a música, daí ele fala, tudo tão errado que parece certo. Então, a gente tem o contrário também. Porque a gente vê as condutas, muitas vezes que nos cercam, na vida prática, e a gente fica na dúvida. E aí, aqui tá certo ou aqui tá errado? Essa decisão tá de acordo com a lei de Deus, que é a lei natural que rege o universo, ou essa conduta não está? Então, onde que eu vou procurar a resposta? Pode vir no Evangelho que você vai procurar a resposta. Aí ele fala, olha, tudo tão errado que parece certo. Foi difícil me nivelar. Então a gente vai se nivelar, assim, sendo bem repetitiva, aqui, na conduta moral. Depois na infância e da liberdade que nem sempre quer me acompanhar. Então o que é a liberdade para o Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina da liberdade, porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher as nossas ações. E conforme as nossas ações, a gente vai ter a lei de causa e efeito. E a gente vai ter a liberdade quando a gente desenvolver as nossas virtudes de uma forma que a gente se desprenda dessas amarras, dos vícios, das paixões, dos sentimentos inferiores. É aí que a gente vai ter liberdade. Então eu não sei se o Kiko Zambianchi pensou em tudo isso que eu estou pensando, mas eu acho que faz muito sentido, trazendo para a doutrina, essa música dele, né? Então, da liberdade que nem sempre quer me acompanhar, que é isso que a gente está buscando aqui, liberdade. Se a gente tiver esse olhar, essas virtudes, essa caridade dentro do nosso coração, a gente vai encontrar a felicidade. Então, olha só o que o Kardec fala aqui, olha. O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui eu estou falando com as minhas palavras, mas é a regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida, o princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a justiça. É o caminho infalível da felicidade esperada. Então, a nossa felicidade, a nossa bússola, o nosso guia está nas palavras de Jesus, que aqui estão trazidas de forma muito profunda e com a ajuda dos espíritos que ajudaram a escrever esse livro. Então, o que seria da humanidade hoje se a gente não tivesse esses ensinamentos, se a gente for parar para pensar na importância que o Kardec teve como, o terceiro revelador da lei? A gente já está bem perdido, eu acho. Eu acho que a gente não teria evoluído tanto como a gente evoluiu como humanidade
se não fossem as palavras aqui do Espiritismo que vieram trazer luz para aquele homem ali do século século XVIII, que estava perdido no materialismo, na Revolução Industrial, muito empírico, que por um lado é muito bom, foi um século da ciência, foi o século das grandes invenções, mas o homem estava completamente materialista. O espiritual estava muito em segundo plano. E depois da Santa Inquisição e tudo que aconteceu ali na Igreja Católica, as pessoas estavam mais descrentes. Então, Kardec veio num momento crucial para trazer luz, para trazer a espiritualidade de volta, para que fosse resgatado o que precisava ser desenvolvido no homem espiritualmente. E aí ele fala aqui, ó, colocar ao alcance de todos, aprofundando, esclarecendo as palavras e suas consequências com a ajuda dos bons espíritos. Então, isso daqui a gente já falou, tá? E aí, só para fechar, olha, as instruções dos espíritos são as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. Então, olha que maravilhoso. Por que Deus permite que os espíritos se comuniquem com a gente? Para a gente ter acesso a um conhecimento muito elevado, muito importante, muito divino mesmo. Então, Deus permite que os espíritos se comuniquem conosco para que a gente tenha acesso, não é? Se os espíritos fossem influencers, eles seriam assim, nossa, os melhores influencers do mundo, porque o conteúdo é muito bom, entendeu? Que vem do plano maior. É um conteúdo maravilhoso. Então, Deus permite para que a gente tenha esse contato com esse conteúdo que vai nos educar, que vai nos ajudar a se desenvolver. Na verdade, não vai nos ajudar, acho que ele é essencial para a gente se desenvolver como ser humano. Bom, aí passando aqui para o segundo item da introdução, que é um aspecto importante também, mas que eu não vou me alongar muito, ele fala sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, Kardec, como pedagogo, professor, estudioso, cientista que ele era, ele tinha uma preocupação muito grande com o que ele ia passar para as pessoas e se as mensagens dos espíritos eram realmente verdadeiras. Então, ele disse o seguinte, que para ele escrever esse livro, veja só, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, ele foi lançado em 1856. Depois veio o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro do Pentateuco de Kardec, porque ele escreveu 5 livros, que veio em 1864, não é? Então, imagina que se o Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1856 e em 1857 a gente já tinha um centro espírita no Brasil, olha a distância, né? Não tinha internet, gente, nessa época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, as pessoas vieram de navio da Europa para o Brasil, médicos, tudo começou com 2 médicos homeopatas no Rio de Janeiro. Então, eles vieram da Europa trazendo as novas ideias para o Brasil. Então, isso daqui se espalhou muito rápido. Imagina que se em um ano, uma coisa que veio da França já tinha um centro espírita aqui no Brasil. E aí, agregando o que a Irani disse, que na verdade, assim, o espiritismo ele foi codificado pelo Kardec, mas as manifestações elas já existiam há muito tempo. Se a gente for ver a história da humanidade, né, falando em espírito, falando em entidades espirituais e tal, se a gente for ver, isso já existia no hinduísmo, já existia com os indígenas, isso já existia há muito tempo. Kardec veio codificar e chegou num ponto que realmente esse movimento espiritual, vamos dizer assim, já estava muito desenvolvido no planeta. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui, entre 1856 e 1864, imagina que já tinham passado 8 anos de muitas reuniões espíritas, muitas manifestações mediúnicas, e Kardec teve o cuidado de avaliar se todas as mensagens que vinham dos médiuns, elas faziam sentido ou não faziam sentido, se elas eram verídicas ou se elas não eram verídicas.
E é por isso que os espíritos se manifestaram em todo o planeta, por meio de muitos médiuns, que é para a gente perceber, para as pessoas na época perceberem o que estava correto, tá? Então, se você tem 1000 mensagens dizendo a mesma coisa, então, que existe reencarnação, que Jesus é o governador da Terra, que a gente precisa praticar a caridade, que existe um mundo. Imagina que não se falava em vida após a morte dessa forma, não é? Existia céu, inferno e só. Então, se você tem diversos espíritos dizendo como é mais ou menos a vida espiritual, o que acontece, a reencarnação, a lei de causa e efeito, então o Kardec falou, não, então tá bom, se a gente tem 1000 médiuns falando a mesma coisa, é porque é verdade. Então vamos avaliar, e aí eu acho legal trazer isso também para os nossos dias. Vamos tomar cuidado com as fake news. Tá fazendo sentido o que eu tô lendo? Não é? Às vezes a gente fala, mensagem psicografada pelo espírito tal. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas para ser verdade, se a gente nunca ouviu falar naquele centro, a gente nunca ouviu falar, que eu não estou julgando, mas a gente precisa raciocinar, porque Kardec falava que a fé precisa ser raciocinada, a gente não pode aceitar qualquer coisa que vem, que chega até nós, a gente precisa ter um crivo de razão para avaliar se dentro desse contexto espírita aquela mensagem faz sentido, se ela está alinhada com o amor, se ela está alinhada com os valores elevados da doutrina, se ela está alinhada com uma mensagem positiva. Então, tudo isso a gente tem que analisar para a gente pensar, não, acho legal, então acho que isso daqui eu vou passar ali para o próximo grupo, porque é uma mensagem que agrega, né? Então, o Kardec teve esse cuidado aqui de explicar aqui na introdução, durante muitas páginas, que ele teve o cuidado de fazer toda essa checagem para trazer as instruções dos espíritos aqui para o Evangelho. E uma outra coisa muito legal que ele diz aqui é que o espiritismo, ele é a doutrina dos espíritos. Ele não é a doutrina de um homem, ele não é a doutrina de uma pessoa só que veio, criou uma teoria enfim, e se fez grande por conta dessa teoria. Ele mesmo se colocava sempre numa posição muito humilde, de aprendiz, de estudioso. Ele nem falou no primeiro momento em religião, ele falou do movimento espírita que estava muito mais focado nessa parte moral mesmo, e de trazer para as pessoas um consolo de que existia a vida após a morte, que a gente iria encontrar os nossos entes queridos. E isso acho que é a coisa, né, que mais consola no espiritismo, como o Chico fez um trabalho maravilhoso de psicografar cartas de filhos para as mães, porque isso traz um alívio muito grande para nós aqui na Terra, não é? É muita amorosidade de Deus permitir que essas mensagens sejam compartilhadas com a gente. Então, ele diz isso, que foram 1000 centros espíritas sérios que receberam mensagens que ele checou e que, portanto, assim, como é uma doutrina dos espíritos, você pode queimar os livros, podem ser queimados quantos livros sejam necessários, pessoas podem ser questionadas e etc. Mas os espíritos, eles vão continuar se manifestando sempre e quando eles quiserem, onde eles quiserem. E se eles são espíritos evoluídos, como a gente sabe que esses espíritos aqui são, a humanidade vai continuar aprendendo, vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo até a gente chegar na nossa perfeição espiritual. Então, o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Então, isso é uma coisa importante também para deixar claro. E aí depois, eu não vou me ater muito, nosso tempo aqui já está avançando, então eu não vou me ater muito aos próximos itens, porque depois, basicamente, eu super recomendo que vocês leiam em casa, até porque aqui tem uma parte mais esclarecedora e que é legal a gente saber para a gente conseguir entender os ensinamentos de Jesus, porque depois ele entra no item notícias históricas e ele vai falar
quem eram os samaritanos, quem eram os publicanos, quem eram os portageiros, quem eram os fariseus. E aí fica a dica aqui para quem não assistiu ainda, Os Escolhidos, que é o seriado lá do Netflix, que eu tô esperando a temporada 4, mas temporada 4 não vem. Maravilhoso, que a gente vê, entende, né, quem eram os fariseus, quem eram os samaritanos lá, que conta a história de Jesus. Então, para quem não assistiu ainda, Os Escolhidos no Netflix, são 3 temporadas, contando toda a história de Jesus, e aí é muito legal, a gente consegue entender, né, na prática, quem eram esses povos. E depois, no número 4, ele vai falar daquilo que a Irani comentou, de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, segundo a doutrina, Sócrates e Platão, eles foram, assim, prepararam um pouco o terreno da humanidade para depois receber os ensinamentos aqui da doutrina. Olha quanto tempo depois que a gente vê que tem, né, uma linha do tempo, que existe uma lógica universal de evolução, de propagação de ideias no momento correto. Então, Sócrates e Platão, eles falavam sobre a alma, eles falavam sobre a alma encarnada, principalmente Sócrates, né? Porque Platão, ele foi discípulo de Sócrates, ele veio depois. Certo, professora Mariela? Você não está falando nada errado. Na verdade, o Sócrates não escreveu nada. Não escreveu nada. Só ditou. Isso. E o Platão já pôs no papel. Isso, foi como Jesus, né? Jesus não escreveu nada, quem escreveram foram os discípulos. Exatamente. Inclusive, ele também fez coisas sobre matemática e geometria, né? Naquela época. Sim. Então aí aqui vem um pouco provando o porquê que eles foram os precursores, porque realmente eles trazem muitas coisas aqui, olha. Tem um item aqui que eu até grifei, que ele diz assim: não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio. E as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Então, olha só, ele estava falando de amar os seus inimigos lá naquela época. Então, realmente você vê que são pessoas muito à frente do tempo, que vêm mesmo com uma missão, né, de trazer essa mensagem. Então, para a gente ir fechando aqui, gente, que eu sei que hoje o conteúdo é mais... Mas é muito importante, é muito bonito e é muito legal a gente ter essa visão de buscar no Evangelho quando a gente precisa. E até eu estava assistindo um canal no YouTube que chama Espiritismo Sem Mistério. E aí eu achei muito legal a dica de uma participante ali do programa, que ela diz o seguinte: leia o Evangelho. Quando vocês forem ler o Evangelho, leia o Evangelho e grife o que é ensinamento. Então, quando você perceber que aquilo ali é um ensinamento, que é algo que você precisa praticar, grife, para a gente ter esses olhos na hora de ler o Evangelho. Eu achei bem interessante essa dica, eu vou fazer isso também. Sempre que eu for ler o Evangelho, eu vou começar a grifar. E aí, para fechar, olha só. Então, qual que é a conclusão aqui do nosso tema de hoje? Então, o Evangelho, ele reuniu as passagens mais importantes do Evangelho de Jesus, aprofundou e explicou e incluiu as instruções dos Espíritos para acelerar a nossa evolução, para acelerar a nossa reforma íntima. Depois um trecho interessante que eu li foi de um padre dizendo que muitos padres usam o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando eles trazem para a missa, para as pessoas, de uma forma mais prática, o Evangelho acaba sendo um livro de apoio, um livro de cabeceira, um livro que os ajuda a trazer de forma clara. Então, olha que legal isso, como Kardec quis, lá no século XVIII, esse livro se tornou um livro mesmo universal, que não tem... vamos dizer assim, não tem controvérsias.
Então, o nosso maior objetivo, se a gente for buscar no Evangelho aqui, tem o capítulo Sede Perfeitos e tem o Homem de Bem. Então, lá a gente vai encontrar todas as características que a gente precisa desenvolver na nossa vida como seres humanos para que a gente seja homem de bem. Depois vejam lá no índice do Evangelho esse capítulo e quais são essas características, que esse é o nosso maior objetivo e ele está aqui no Evangelho também. E que o Espiritismo, como eu disse, é uma doutrina de liberdade, é uma doutrina que nos traz leveza, que junto com a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, e que nos faz lembrar que nós somos espíritos. A gente está aqui numa passagem, não é? Como diz aquela música, o trem bala, que é muito linda, então a gente está aqui de passagem, a vida passa rápido e a gente tem esses instrumentos maravilhosos e livros como esse que vão nos ajudar a tomar as melhores decisões e a viver da melhor forma. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitas vezes ainda estamos aqui emaranhados, mas a gente tem muitos espíritos de luz que nos auxiliam, que nos trazem clareza, que nos trazem o amor aqui nessa casa, que nos acolhe. E aí eu queria, para finalizar, ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso. Tem 4 parágrafos só. Olha, ele diz assim, ó. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, então, os espíritos são as virtudes dos céus. Como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, os espíritos são semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o nosso caminho. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É muito lindo, né, gente, esse prefácio. Fazia muito tempo que eu não lia. E quem escreveu foi o Espírito da Verdade. Então, esse livro realmente é maravilhoso. É um chamamento para a nossa unidade com Deus, para a gente viver no amor, para a gente viver em harmonia com o universo e com as leis divinas. E aqui a gente vai encontrar então a nossa bússola que vai iluminar aí os nossos caminhos. E quando a gente estiver no emaranhado, pede para os Espíritos da Verdade nos mostrarem, e aí a gente abre o Evangelho e ele nos dá a resposta. Às vezes ele dá umas calcadinhas na gente. Dá um puxãozinho de orelha, né? Sabe aquele momento que você está se vitimizando? Quem já não passou por isso, gente? Eu já passei muitas vezes. Aconteceu uma coisa, eu falo, ai, gente, eu sou tão sofredora, eu vou abrir aqui o Evangelho. Aí vem assim, ó. Podes gozar de certa felicidade na terra, mas você coloca necessidades desnecessárias que atrapalham a sua vida, não é? Ou então vem assim, ó. Várias vezes já aconteceu comigo, aconteceu alguma coisa, não sei o que, um conflito, tal. Aí eu abro lá, vem, fora da caridade não há salvação. Não é? Alguém quer falar alguma coisa? Contar alguma coisa? É interessante isso, assim, para todo mundo, né? Quando acontece alguma coisa, abrir, e muitas vezes você não entende. Também tem que pensar bem, por que está vindo isso, né?
E aí raciocinar e você vai ver lá no fundinho. Porque normalmente a gente se vitimiza. A gente fala, nossa, eu sou tão legal e tá acontecendo isso comigo. E aí o Espiritismo sempre vem nos chamar para a nossa responsabilidade. Se você está passando por uma dificuldade, é porque alguma coisinha se plantou lá atrás. A gente vai colher. Embora Deus seja muito misericordioso, mas a gente vai ter que resgatar, não tem jeito. Sabe por quê? Porque quando a gente sofre na pele, a gente cria empatia pelo outro. Não tem jeito. Quem não, às vezes não julgou alguém e depois aconteceu uma coisa igual e a gente falou, puxa, nunca mais eu vou julgar essa situação. Né? Acho que quem é mãe já passou por isso 80 vezes, não é? Quando você vê aquela criança ali no shopping fazendo aquela birra, você fala, ai meu Deus, quando você tem filho, você quer abraçar a mãe, a criança, todo mundo, tentar ajudar. Não é assim? Então isso é uma coisa simples que a gente vive. Então, a gente vai ter que resgatar. Só que quanto mais a gente aprender pelo amor, essa prova que é assim, fica assim. Porque se a gente já está aqui, está estudando, está lendo o Evangelho, quando chegar lá amanhã, segunda-feira, começar a semana, a gente começa a praticar isso daqui um pouquinho, aí os espíritos falam, não, a gente vai encurtar aqui o seu caminho. Porque tem muita misericórdia, muita, nossa, a gente faz um pouquinho assim, vem um caminhão de bênçãos pra gente, não é? Então, enfim, vamos tentar viver isso daqui e vamos tentar praticar. Querido Jesus, mentores de luz, mentores desta casa, que nos acolhem com tanto amor, que atendem às nossas necessidades, as nossas questões, as nossas angústias, as nossas dores do corpo físico. É com profunda gratidão que agradecemos por esse encontro, Senhor Jesus. Agradecemos por termos a vontade, o esforço. Sabemos que todo o esforço será valorizado, todas as nossas intenções, toda a nossa amorosidade, todas as nossas ações no bem e, portanto, agradecemos por estarmos aqui, Jesus, quando tantas pessoas ainda estão perdidas, sem encontrar um caminho, sem saber exatamente qual jornada trilhar, qual caminho escolher, sem ter a consciência e a informação que a gente já tem. Portanto, Jesus, nós lhe pedimos que possamos ser instrumentos do seu amor, da sua verdade, da sua luz e que a gente possa levar com carinho, com respeito, mas que a gente possa levar a palavra, o Evangelho, os ensinamentos que a gente aprende nessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo para os nossos irmãos, aqueles que nos quiserem ouvir, aqueles que precisem de ajuda, que precisem de uma palavra, que a gente possa levar, Jesus, mesmo no mundo onde predominam as más notícias, que a gente possa levar a boa nova, os bons ensinamentos, uma palavra positiva que a gente sente hoje no mundo que precisa tanto dessa palavra positiva, Jesus. Vamos vibrar também por esse planeta, por todas as crianças, todos os idosos, que eles sejam amados, cuidados, protegidos. Vamos pedir por todos aqueles que estão nos hospitais, que eles tenham esperança, força e fé para conseguir se curar, para conseguir fazer seu tratamento. Vamos pedir também por todos aqueles que estão nos presídios, porque certamente também são nossos irmãos e certamente também estão buscando o caminho da luz, da verdade,
dos valores elevados e que isso também possa chegar até eles, para que eles encontrem o caminho do bem. Vamos pedir também por aqueles que estão em zonas de conflitos, de guerras, que eles possam, Jesus, ter esperança, ter fé, que esses conflitos possam se dissolver, que a paz possa chegar rápido até esses lugares, o entendimento, o diálogo. E vamos pedir também pela natureza, pelos animais, pelas florestas, pelos rios, pelos mares, que o seu amor, Jesus, tão evidente em todos esses lugares, possa ser preservado, que o homem possa ter a consciência de preservar a natureza. E agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse nosso encontro, que a gente possa ter uma semana abençoada e cheia de luz. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.